Está comigo aqui o policial militar, tenente-coronel João Carlos Benassi Borges Cusi. Ele que é o comandante aqui do 23º Batalhão de Polícia Militar São Bento do Sul, que atua em São Bento, Campo Alegre e Rio Negrinho. Nossas boas-vindas, a primeira vez que o senhor vem aqui ao estúdio com a gente. Seja bem-vindo e a nossa gratidão por aceitar imediatamente o nosso convite e participar com a gente aqui dessa entrevista ao vivo. Obrigado, Chaves. É uma alegria muito grande por estar aqui, trocando informações, instruindo, informando a comunidade são-bentense. A gente fica muito feliz, inclusive, com a tua visita. É extremamente agradável, respeitosa. A gente gosta de trocar informações nessas condições aí. Muito bem, comandante. O senhor já está aqui, vai fazer um ano, né, em agosto. Primeiramente, eu gostaria que a comunidade já conhece o comandante Cusi aí. Quem é o comandante, de onde o senhor veio, quando o senhor começou aí na Polícia Militar e a sua carreira um pouco para a gente. Tenho 40 anos de idade, né? Faço 41 em novembro desse ano. Entrei na polícia muito novo. Na época nós não precisávamos ter o ensino superior. Eu entrei em 1998, fiz o curso de formação de oficiais em Florianópolis. Depois de formado, fui transferido para Chapecó como aspirante. Trabalhei em Chapecó por 1 ano e 3 meses. De Chapecó, fui convidado para ir para Jaraguá do Sul, um batalhão que tinha sido recém-criado, né, em 2002. Fiquei até 2009 lá. Lá fui promovido a segundo-tenente e a primeiro-tenente. E lá consegui também fazer cursos operacionais. Eu comandava o que hoje nós chamamos de tático, né, o pelotão de patrulhamento tático. Na época era GRT o nome. Inclusive vínhamos para São Bento prestar apoio em determinadas situações, Chilax Fest, para Rio Negrinho no rodeio internacional, que era um grande problema, né, no passado, e hoje graças a Deus não é mais. Na sequência eu fui para a Força Nacional em 2009, fiquei 1 ano e 3 meses rodando o Brasil, tive a oportunidade de comandar a operação na fronteira com o Paraguai, tanto em Guaíra quanto em Foz do Iguaçu, uma experiência muito bacana. Trabalhei também no entorno de Brasília, em Lusiânia, fui para vários lugares, Manaus, Rondônia, um bom período também. Na sequência retornei, fiquei 2 anos e meio trabalhando no BOP, porque quando eu estava em Jaraguá do Sul eu fiz o curso de táticas policiais, o curso de ações táticas especiais e o curso de operações especiais, que é o conhecido Caveira, né, do filme Tropa de Elite. Eu fiz esse curso em 2005. Isso me credenciou a poder trabalhar por 2 anos e meio no BOP, foi uma alegria, uma experiência muito grande. Lá pude fazer outros cursos também, curso de atirador policial de precisão, que chamam de sniper, né? No COT, junto à Polícia Federal, no Distrito Federal. E também fiz o curso de gerenciamento de crise com reféns no GAT de São Paulo, um batalhão de choque, muito bacana também, foi uma honra muito grande. Na sequência, em 2011 estava no BOP, 2012 no BOP. No meio de 2013, o comandante de Jaraguá do Sul era um outro comandante, né? Ficou sabendo do meu trabalho no passado, na unidade, da empatia que nós tínhamos com a tropa, dos bons serviços que a gente conseguiu realizar em conjunto com aquela tropa. E ele me fez alguns reiterados convites, né, para retornar para Jaraguá do Sul. A minha mulher é de Jaraguá do Sul, sou casado com o amor da minha vida e tenho 2 filhos, né, que são nossos grandes milagres, né, um filho de 12, eu tenho um filho de 13 anos, agora se falar que tem 12 ele já fica bravo, né, um filho de 13 anos e uma filha de 8. A minha filha nasceu quando estávamos em Florianópolis, mas o meu filho ainda nasceu quando eu estava em Jaraguá do Sul. A minha mulher é jaraguaense, ela ficou muito feliz e queria voltar para sua terra natal. No meio de 2013 voltamos e fiquei em Jaraguá do Sul até agosto de 2019, quando fui convidado pelo Coronel Fabiano para assumir o comando, né, que ele estava deixando por N razões, né, ele queria também ingressar na reserva remunerada e queria encerrar a carreira dele aqui, é um lugar de muita alegria para ele. Essa é mais ou menos a minha jornada, né? Eu fui promovido a capitão um pouquinho antes de ir para a Força Nacional, em 2009, e fui promovido a major em janeiro de 2015. E agora no final desse ano já estava aqui, eu assumi o comando do 23º Batalhão como major, fui promovido a tenente-coronel. Essa é mais ou menos a nossa trajetória, né, até o atual momento. O senhor falou que é pai, que é esposo, do amor da sua vida, que é filho também. Quer dizer, policial também tem uma vida fora da farda? Tem. O que muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Excelente, né? Nós somos seres humanos tão comuns como qualquer outro ser humano, tão suscetíveis à falha, tão suscetíveis
às vicissitudes, às intempéries, às variáveis que a vida, né, nos proporciona em termos de desafio, e lidamos com as mesmas dificuldades que qualquer classe de trabalhador ou de pessoa enfrenta. A diferença é que o nosso perfil profissional, ele muitas vezes ele é mal interpretado. Eu gosto muito da analogia que se faz a um texto escrito há bons anos atrás, que fala do cão pastor, do lobo e da ovelha, né? A ovelha seriam as pessoas pacíficas, não predispostas à violência, que querem trabalhar, que querem viver suas vidas, terem seu lazer. Em oposição a isso, nós temos o lobo, né? Uma pessoa do mal, uma analogia, uma pessoa do mal predisposta à violência. Para fazer oposição ao lobo, considerando que a ovelha ela não tem essa predisposição à violência, ela não sabe se defender, e ela busca geralmente nem acreditar no mal, né? Ela prefere que uma do rebanho seja servida de alimentação para acalmar o lobo, e ela procura alienar aquilo, nem pensar que o lobo existe, porque ele é tão complicado de se enfrentar. Para isso, sabiamente, né? Eu sou cristão, acredito em Deus, né? Nós acreditamos que Deus criou as pessoas, né, com um perfil de cão pastor, predispostos à violência, porém para fazer o bem, para fazer oposição ao mal, para proteger aquelas pessoas que não são. O problema é que o cão pastor, ele fisicamente, ele se assemelha muito mais ao lobo do que à ovelha. Então as ovelhas, que são as pessoas de bem, não predispostas à violência, muitas vezes quando nos enxergam, elas enxergam a violência. Elas enxergam a arma, elas enxergam o nosso semblante, elas enxergam muitas vezes a nossa condição física, que é sim, né, direcionada para o combate, e tem que ser assim, por um perfil profissional. Mas nós somos, como você muito bem pontuou, né, filhos antes de qualquer outra coisa, netos, filhos, né, antes de qualquer outra coisa, e buscamos honrar os nossos ancestrais, buscamos honrar pai e mãe. Isso é muito fomentado na caserna, no quartel, e numa condição natural, muitos de nós, sim, constitui família, né, tem a bênção de ser pai, de ser mãe, como eu tive, né? Eu tenho um casal de filhos, eles são maravilhosos, a nossa maior energia, a nossa maior fonte de motivação para voltar para casa, isso é unanimidade no quartel, né? A maior fonte de motivação dos policiais para treinar, para se capacitar, para fazer o melhor serviço, para ter aquele senso de pertencimento quando está dentro de uma cidade, é a família. Família que muitas vezes nós já tivemos aqui na nossa região faz algum tempo que a gente teve uma família órfã aí por conta de passamento de policial em combate. Eu não lembro o nome do policial agora, mas foi em Campo Alegre, a última que eu tenho registro, foi no final da década de 90 ainda, inclusive. Tivemos aí casos graves, como o policial que foi agredido com uma foice em Rio Negrinho, né, recente. Tivemos casos do policial que foi salvar uma pessoa aí do álcool e do fogo, do combustível e do fogo, e acabou, né, se prejudicando. Muita gente foi à rede social, julgou que o policial, o cara era um mau elemento, tinha que ter deixado morrer. O policial não está aí para fazer esse julgamento, aliás, ninguém está aí para fazer esses julgamentos. O policial está aí para preservar a vida. É assim que vocês veem? Perfeito, Chaves. A nossa missão, né, é salvar vidas e aplicar a lei. E a ordem é perfeita, né? Às vezes, em detrimento da aplicação da lei, nós vamos salvar vidas. É a nossa prioridade. É claro que se a gente conseguir conciliar as duas coisas, fica perfeito. A gente consegue manter o ordenamento jurídico, né, a população, né, bem segura, ordeira, para que o trabalho flua, para que a educação flua, para que a saúde flua. Nós precisamos, né, cumprir a maior parte da legislação. Não é fácil, né, no Brasil, com a quantidade de atualizações e alterações do texto legal, as brigas políticas que a gente acompanha, né, principalmente nas altas esferas aí do legislativo, do judiciário e até do executivo, mas acima de tudo a nossa prioridade é o povo, é o cidadão, independente da classe social e independente até do momento que ele esteja atravessando. Por isso, não faz pouco tempo que nós adotamos como doutrina o uso diferenciado da força, e cada vez mais utilizamos tecnologias não letais para preservar vidas. Quando a gente fala de uso diferenciado da força, a gente fala de um esforço mental e logístico e de capacitação para que o policial tenha recursos para, mesmo lidando com o marginal,
mesmo lidando com um criminoso, mesmo lidando com um mentalmente perturbado, dar o máximo de opções possível para aquela pessoa, claro, se entregue ou abandone, seja incapacitada psicologicamente ou fisicamente, com instrumentos menos letais. A ideia é fugir da letalidade. O nosso objetivo é esse. Nós não lidamos com o cenário de guerra, não lidamos com o enfrentamento ao inimigo, nós lidamos com pessoas. Tá? E os conflitos sociais que orbitam em torno do crime, a nossa intenção é sim trabalhar da forma mais tranquila possível. Por isso o esforço da PM nas atividades de prevenção, por isso o esforço da PM de trabalhar nas causas do problema, unindo pessoas através das reuniões dos conselhos comunitários, dos conselhos de segurança, né, os CONSEGs, unindo bairros, ruas, localidades através do que nós chamamos de rede de vizinhos, trabalhando com crianças no 5º ano de educação através do PROERD, recebendo pessoas diariamente, mesmo em meio ao que foi classificado como pandemia, nós recebemos pessoas diariamente no batalhão, porque as pessoas desesperadas, às vezes por uma questão de segurança pública, elas vão nos procurar independente da questão de saúde, né? E nós vamos atender. Então, essa é a essência, né, da nossa missão, preservar vidas. Neste momento de pandemia, tem várias perguntas que eu tenho que fazer para o senhor, não vai dar tempo, como eu já disse. Nesse momento de pandemia, qual o papel da PM, como está organizado o teu trabalho com os seus comandados, com a equipe que está ali se distribuindo? A gente não pode parar para ficar de murmúrios, né? Como o senhor é cristão, a própria escritura diz, não murmura demais, vai para a ação, né? Porque se fôssemos ficar de murmúrio, o senhor ia ficar o tempo todo reclamando do efetivo policial. Como o senhor está, nesse momento, com os seus comandados para a PM cumprir o seu papel durante a pandemia? A nossa tropa está muito saudável, está muito preparada para dar continuidade aos trabalhos de segurança pública como um todo, não só com foco no Covid, mas nós não interrompemos nenhuma de nossas atividades, nenhum atendimento de ocorrência foi interrompido, nenhuma grande operação foi deixada de ser desencadeada por causa da pandemia. Nós temos moral, né, a questão motivacional da tropa muito elevada aqui. O 23º Batalhão conta com policiais excelentes, uma tropa abnegada. E com relação à pandemia especificamente, a minha orientação desde o início, e essa orientação ela foi muito bem aceita pela nossa tropa, que é muito integrada com a nossa comunidade, foi orientar, orientar e orientar. Uma situação que ficou muito forte quando as medidas restritivas, através de decretos estaduais, municipais, foram sendo emitidas, uma coisa muito forte que ficou para ser discutida e foi sendo discutida ao longo de toda a pandemia no batalhão foi a dúvida. A dúvida que todos nós tínhamos. Se estávamos sendo corretos em cumprir aquelas medidas, que nível de ciência, que nível de estudo, que profundidade científica estava sendo aplicada para levantar aquilo, e nós verificamos que havia, na verdade, muita dúvida por parte inclusive dos cientistas, dos estudiosos da área, para classificar aquilo. Nós nos cercamos de pessoas muito, muito bem capacitadas na área de saúde também, para buscar informações, e havia uma dissonância, uma discordância muito grande, né? Algumas questões, eu diria que dicotômicas mesmo, de lados totalmente distintos, pessoas dizendo que o uso da máscara não tinha comprovação científica e que inclusive poderia ser prejudicial para determinadas situações, que o isolamento social poderia trazer também implicações negativas. Por sorte, maduramente conversamos inicialmente sobre isso e aqui eu publicamente gostaria de agradecer a nossa comunidade, tanto de São Bento, quanto de Rio Negrinho, quanto de Campo Alegre, que nós tivemos muita facilidade para orientar, tivemos um acatamento perfeito das ordens, conseguimos realizar algumas flexibilizações com muita maturidade e responsabilidade, considerando o cenário de dúvida, para que pessoas pudessem trabalhar e sobreviver. A vigilância sanitária de São Bento do Sul foi parceira da Polícia Militar desde o início, conseguimos trabalhar de forma coordenada, eles não se omitiram em nenhum momento, porém a conversa foi franca, foi aberta, foi direta, né? Aproveito para mandar aqui um abraço para a Marilene e toda a sua equipe, né, da Vigilância Sanitária,
eu acho que nós conseguimos lidar com a situação até o momento com muita tranquilidade, com muito respeito às pessoas que só queriam trabalhar. Em que pese a dúvida se aquilo ia virar, né, para uma coisa ruim, se ainda pode ser que vire, apesar de que os números estão cada vez, né, melhores. Nós tivemos um número mínimo, né, de pessoas em torno dos policiais que foram afetados, né? O sogro de um major que trabalha comigo, mas ele não reside aqui, um outro parente, algum policial nosso. A gente sabe que muitas pessoas provavelmente foram infectadas e não sabemos por questões assintomáticas, né? Hoje isso está mais transparente, mas no início foi de muita dúvida. Chaves, assim, ó, nós somos treinados e preparados para lidar com situações críticas. Então, a vantagem de ter protocolo para isso, da nossa experiência em lidar com várias situações, nós trabalhamos nos cenários não só de enfrentamento ao crime organizado ou ao crime ocasional, nós trabalhamos em situações como enchentes, deslizamentos. Então, a gente é acostumado a ver isso e lidar com isso. Claro, o Covid-19 foi uma crise mundial, né? Teve repercussões enormes aí. E como nós enxergamos desde o início a questão da dúvida, não havia certeza se muito daquilo estava sendo politizado e utilizado para objetivos escusos, ou se realmente, né, estávamos sendo submetidos por um mal terrível e que teríamos que realmente tomar medidas drásticas. Eu acho que as medidas que foram tomadas, elas foram bem pesadas em cima das pessoas que precisavam sobreviver, com determinados nichos de mercado, né, determinados nichos de trabalho foram bem prejudicados mesmo. E nós tentamos sim, né, fazer algumas ações a nível de flexibilização. E pelos números da nossa cidade, da nossa região, hoje a gente pode afirmar, comparando com outros locais, que as nossas ações foram bem sucedidas. Eu diria que do nosso case de sucesso, o astro é o cidadão. São Bentense, Rio Negrinhense, Campo Alegrense, que por si só já, né, um senso de responsabilidade, a gente pode desconsiderar aquela minoria, né? Sim. Que desconsidera tudo, né? Que não cumpre a lei de trânsito, que não cumpre nada, na verdade essa é uma minoria. Mas aqui hoje nós vivemos cercados de pessoas ordeiras que têm senso de responsabilidade, se autofiscalizam. Esse é o ponto alto. O senhor fala isso porque utilizando um jargão assim, o senhor já esteve em Boca Quente, né? Já passou pelo BOPE, então já teve cidades aí que, sim, se comparadas São Bento do Sul, podemos dizer que estamos num pedacinho do paraíso? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Há diferenças entre São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre? Sim. Mas falando especificamente de São Bento, né? Para os nossos ouvintes, para quem não teve a experiência que a gente teve de girar o Brasil, de trabalhar em vários locais, nós vivemos um local muito privilegiado, focado no trabalho. As pessoas aqui, elas são focadas no trabalho. E as pessoas que são focadas no trabalho tendem a valorizar o mérito. Valorizando o mérito, elas valorizam o esforço. Porque para você conseguir mérito, para você ter mérito de alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que desenvolver habilidades, desenvolver competências, você precisa de performance. Você precisa superar barreiras, né? Barreiras às vezes como um preconceito, como um julgamento inicial, e você precisa mostrar que você tem qualidade para estar aqui tocando um programa como esse, num horário como esse, como radialista reconhecido. Você passou por isso, e essa cidade respira isso, né? A gente vê isso na prestação de serviço, a gente vê isso nas empresas, a gente vê isso no todo, né? Na educação. Eu lembro do desfile de 7 de setembro do ano passado, quando as escolas passavam, as fanfarras, né? Como a música é presente aqui, e você como músico, né? O seu filho como músico, sabe que para adquirir habilidade na música você precisa de disciplina. Vai trabalhar os dois hemisférios do cérebro, né? O direito na criatividade, o esquerdo na lógica, né? Porque música muitas vezes é matemática, e a cidade é recheada de músicos e de escolas de música. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo do seu projeto, inclusive, mas a ideia, né, de que vivemos num local diferenciado, ela é uma certeza. Se a gente for comparar os nossos índices criminais com outras cidades em Santa Catarina, que já é um estado diferenciado em termos de Brasil, nós estamos no céu. Comparando municípios de Santa Catarina, que já é diferenciado em termos de Brasil, nós estamos no céu. E nós estamos no céu
por uma sinergia que se instaurou aqui, né? A gente vê uma integração entre polícia militar, entre polícia civil, entre poder judiciário, Ministério Público, Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, extrema aliada da Polícia Militar, nos repassa mensalmente uma parcela, claro que para vários segmentos, para várias secretarias é uma quantia ínfima, a gente sabe que, né, as demandas da Prefeitura são enormes, né? Mas para a Polícia Militar, para um batalhão do nosso porte, o que a Prefeitura Municipal faz aqui, faz com que nós tenhamos condição mensal de investir, de comprar lanterna para o nosso policial, de comprar equipamento também de defesa pessoal, de melhorar o nosso ambiente de trabalho. Por causa dessa sinergia, as coisas funcionam muito bem, e aí nós temos a cereja do bolo, que é o cidadão são-bentense, que mora aqui ou que vem de fora para cá, atraído pelo que é certo, atraído pelo mérito, atraído pelo esforço, pela possibilidade de viver num local onde o certo, onde a ordem, né, ela é valorizada, onde o respeito é valorizado, e nós nos sentimos muito bem de trabalhar aqui. Comandante, para a gente ir finalizando, eu só gostaria que o senhor ficasse bem à vontade, porque tem várias perguntas sobre atendimento à mulher, sobre as preocupações com o trânsito, sobre o problema de combate às drogas, mas eu vou deixar para o dia 4, que não falta muito também. Tá ótimo. Eu gostaria que o senhor... Tem algo que o senhor gostaria de falar especificamente para a comunidade? Dizer, ó, o meu pedido é tal. Olha, Chaves, se eu fosse pedir alguma coisa no atual momento, eu acho que eu estaria sendo injusto, quiçá ingrato. Porque desde que eu cheguei aqui em agosto de 2019, as coisas que foram acontecendo no batalhão, principalmente a interação que tivemos com a comunidade, ela foi tão positiva que para o atual momento, e já te agradeço, né, a honra de poder participar da reestreia, né, do programa com um novo nome agora de 60 minutos, a gente fica muito feliz de poder estar participando desse momento da rádio, mas o que eu podia falar para o nosso cidadão hoje é obrigado, agradecer por se manterem trabalhando, por se manterem ordeiros, por se manterem... Nós tivemos um período extremamente tranquilo no auge da quarentena, no auge do pânico a nível mundial. São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre se comportou de forma exemplar. Nossos números, nossos índices de ocorrências foram bem inferiores ao normal, ao antes da quarentena. Então, as pessoas, elas souberam conviver em casa, harmoniosamente, salvo raras exceções que fazem parte do nosso trabalho, para isso que nós somos pagos, né? Elas souberam conviver, os pais, mães, tiveram um desafio muito grande com as crianças sem aquele período de escola, as atividades complementares, os projetos sociais, tudo interrompido. Imagina, você é pai, né? Você sabe como é que são os filhos pequenos, né? E as pessoas deram conta, sem creche, sem transporte público. Então, se eu pudesse falar alguma coisa agora, eu só me sinto no direito de agradecer, dizer que a Polícia Militar de Santa Catarina, o 23º Batalhão, e eu como comandante aqui, falo em nome da minha tropa, dos nossos policiais militares, a gente só tem a agradecer esse momento, a forma serena, né, e consciente com que as pessoas se comportaram nesse período de dúvida extrema. Só isso, só agradecer. Quem está nos assistindo também para participar da campanha do agasalho, né? Que a PM está... Está participando, está encabeçando com outras parcerias, é claro, né? Mas você pode trazer, né, os agasalhos que você entende que sejam importantes para outras pessoas, porque as pessoas que têm condição de fazer essa contribuição, extremamente importante procurar, né, o 23º Batalhão, na Imigrantes, acho que a maioria, a população sabe onde fica, né, o batalhão, né? A gente fica muito feliz disso. E nos procurem lá, nós somos um posto de coleta, a gente vai ficar muito feliz de poder atingir pessoas que precisam desse alento num momento tão delicado. Tenente Coronel, muito obrigado, sucesso. E aqui o senhor sabe, como a gente conversou na quarta-feira, portas abertas, porque eu sempre preguei aqui na rádio que o policial é amigo da comunidade e gostaria que não mudasse essa situação, porque realmente nós, como ovelhas, muito embora dentro das ovelhas tenhamos também algumas exceções, mas como ovelhas no geral, nós precisamos
aí confiar no nosso cão pastor. E eu sempre falo para os meus meninos, e falo nos trabalhos religiosos aí, que se comparado à parábola do bom pastor, né, hoje o cão pastor é o pai também. É aquele que tem que alertar. Sem dúvida alguma. Tem que alertar o filho, né, que ele está quase caindo no precipício. Sem dúvida né? alguma. E algumas pessoas não sabem disso, né, que a ovelha ela só tem 10% da capacidade de visão, e é por isso que o cão pastor é treinado para correr em torno dela para evitar que ela caia no precipício. Então é muito bem colocado aí dessa vertente que o senhor trouxe aqui, comparado ao policial militar, que é a nossa segurança, e também aí na família, que hoje o senhor tem um filho de 13 anos, e quantas vezes o senhor deve, assim, a sua autoestima leva uma pancada quando um menino de 12, de 13, de 14 anos é flagrado em situações deprimentes aqui em São Bento do Sul. Mas o trabalho tem que ser feito. Então, muito obrigado ao senhor, e o canal aqui está aberto. O senhor já conheceu o nosso diretor também, e a casa aqui ela é para a notícia. Chaves, muito obrigado pela recepção. Volto no tempo e agradeço a tua visita, tá? Foi uma visita maravilhosa, fiquei muito feliz de te conhecer. Agradeço a toda a Rádio São Bento pela atenção, pelo excelente trabalho que vem fazendo há muitos anos. Assim que eu cheguei aqui, o Coronel Fabiano, que me passou o comando, que para mim é uma referência profissional, ele me deu ótimas referências do trabalho que vocês faziam e já indicou que seriam amigos e aliados, né, do que é do bem, do que é bom. E a gente fica muito feliz de saber que a gente pode contar com informação de qualidade, com seriedade, com compromisso com o povo. A gente fica muito, muito feliz de poder contar. Saibam que podem contar conosco. Você pode contar comigo, né? Vocês podem contar comigo sempre que eu puder atendê-los, né? No que estiver dentro do meu alcance, eu vou fazê-lo. E fico muito, muito grato por esse momento.